Meu nome é Fernanda, tenho 30 anos e sempre fui a responsável da nossa família. Desde que me lembro, minhas necessidades vinham por último, enquanto todos os outros conseguiam o que queriam. Quando meus pais anunciaram umas férias de luxo na costa do Sauípe para todos nós, eu realmente acreditei que as coisas seriam diferentes desta vez. Eu deveria ter desconfiado quando vi minha irmã Laura sorrindo de canto durante nossa sessão de planejamento. De pé naquele terminal de aeroporto, observando minha família gesticular descontroladamente, gritando que eu tinha estragado tudo, percebi que estava farta de ser usada. Antes de contar como virei o jogo contra eles, me diga de onde você está assistindo e se inscreva no canal se o drama familiar soa familiar para você. Crescer como a mais velha de 3 filhos em nossa casa num bairro de classe média de Campinas significava uma coisa na casa dos Oliveira. Eu fui automaticamente designada como a responsável. Desde os 7 anos, esperava-se que eu cuidasse dos meus irmãos mais novos enquanto meus pais trabalhavam longas horas. Laura veio 2 anos depois de mim e meu irmão Alex, 3 anos depois dela. Nossa dinâmica foi estabelecida cedo e permaneceu teimosamente inalterada ao longo das décadas. Meus pais, Marcela e Ricardo Oliveira, eram pessoas trabalhadoras que nos proporcionaram uma vida confortável de classe média, mas operavam com uma clara hierarquia de necessidades dentro da nossa família. Laura, com suas lágrimas teatrais e natureza dramática, sempre garantia a maior parte da atenção. Alex, o caçula e único filho homem, era estimado e protegido. E eu? Eu era elogiada por ser tão madura, tão responsável e uma ótima ajudante, enquanto via meus próprios desejos e necessidades escorregarem silenciosamente para o fundo da lista de prioridades. A Fernanda dá um jeito tornou-se o mantra da família. Sempre que tarefas difíceis precisavam ser feitas, como um projeto escolar para o dia seguinte, a Fernanda podia ajudar. Precisava de alguém para cancelar seus planos para cuidar das crianças? A Fernanda fará isso. Uma emergência financeira. A Fernanda tem economias. Apesar desse desequilíbrio, consegui construir uma carreira de sucesso em marketing digital. Com pura determinação e inúmeras noites em claro, subi na carreira até me tornar diretora sênior de marketing em uma das principais agências de São Paulo. Minha vida profissional era algo que eu havia construído inteiramente por mérito próprio, longe das expectativas e exigências da minha família. Era a única área onde eu me sentia verdadeiramente valorizada por minhas habilidades, em vez de minha utilidade. Minha vida pessoal, no entanto, não tinha se saído tão bem. Há 6 meses, meu noivo Tiago me deixou após 5 anos juntos. A separação ainda doía quando eu me permitia pensar nisso. Eu te amo, Fernanda. Ele havia dito naquela noite chuvosa de terça-feira, com a mala de viagem já pronta perto da porta. Mas nunca consigo competir com sua família. Toda vez que planejamos algo, sua irmã liga com uma emergência. Todo feriado é sacrificado às expectativas de seus pais. Quero estar com alguém que possa colocar nosso relacionamento em primeiro lugar às vezes. Eu não tinha um contra-argumento eficaz. Ele estava certo. E nós dois sabíamos disso. Os padrões estabelecidos na infância haviam se infiltrado em meus relacionamentos adultos, deixando-me constantemente escolhendo entre decepcionar minha família ou meu parceiro. Tiago simplesmente havia chegado ao seu limite depois de anos ficando em segundo lugar. Meu relacionamento com minha irmã Laura sempre foi particularmente complicado. Ao crescer, ela aprendeu rapidamente que sua irmã mais velha pegaria qualquer coisa que ela deixasse cair. Esse padrão continuou na idade adulta, especialmente depois que ela teve gêmeos, Lucas e Sofia. 5 anos atrás, quando seu casamento com Beto desmoronou 2 anos depois, tornei-me seu plano B padrão para cuidar das crianças, apoio financeiro e desabafo emocional. Você não entende como é difícil ser mãe solteira. Ela dizia sempre que eu hesitava em ajudar. Você tem tanto tempo livre e dinheiro, já que está focada apenas na sua carreira. Os gêmeos eram crianças doces quando não eram deliberadamente instigados contra estrutura ou limites. O estilo parental de Laura envolvia partes iguais de indulgência e abdicação, criando um ambiente caótico que ela esperava que os outros administrassem por ela. Meu irmão mais novo, Alex, havia dominado a arte da autopreservação dentro de nossa dinâmica disfuncional.
Ele mantinha uma simpatia superficial com todos, enquanto não se comprometia com nada que pudesse incomodá-lo. Quando surgiam conflitos familiares, ele desaparecia até a poeira baixar e depois retornava com uma neutralidade cuidadosamente formulada que, de alguma forma, sempre se alinhava com quem detinha mais poder na situação, geralmente nossos pais ou Laura. Eu só não quero me envolver, era sua resposta padrão sempre que eu pedia seu apoio em assuntos familiares. O que ele queria dizer era: não quero arriscar minha posição confortável defendendo você. O último ano foi particularmente desafiador para as finanças da nossa família. Meus pais haviam feito alguns investimentos ruins que impactaram seus fundos de aposentadoria, e Laura estava com dificuldades. Depois que sua pensão alimentícia foi reduzida quando Beto perdeu o emprego. Como de costume, me vi cobrindo lacunas financeiras enquanto tentava manter minha própria segurança financeira. Eu havia emprestado uns $60.000 aos meus pais para cobrir o IPTU e ajudei Laura com a parcela do carro por 3 meses seguidos. Cada vez que eu fornecia apoio, lutava com emoções conflitantes. O ressentimento de ser tratada como um recurso familiar, em vez de uma pessoa com minhas próprias necessidades, guerreava com a culpa programada em mim desde a infância. Estabelecer limites parecia uma traição, mas continuar como a rede de segurança da família estava esmagando lentamente meu espírito. Este era o complicado cenário emocional que eu estava navegando quando meus pais convocaram uma reunião de família em uma tarde de domingo no início de maio. Eles pareciam extraordinariamente animados, trocando sorrisos secretos enquanto nos reuníamos em volta da mesa de jantar. Temos um grande anúncio, disse meu pai, sua voz carregando uma rara nota de entusiasmo. Sua mãe e eu estivemos economizando e queremos dar a esta família um presente especial. Minha mãe pegou um folheto de viagem brilhante com um floreio. Estamos levando toda a família de férias para a costa do Sauípe. 1 semana no Sauípe Resorts, tudo pago. Eu os encarei, incrédula. Uma mistura complexa de emoções tomou conta de mim. Férias em família era algo que não fazíamos desde que eu estava no ensino médio. Entre meu horário de trabalho, os filhos de Laura e a situação financeira de todos, coordenar algo assim parecia impossível. No entanto, de alguma forma, meus pais haviam organizado tudo. Por um momento, permiti-me sentir uma excitação genuína. Talvez fosse exatamente disso que nossa família precisava, uma chance de se reconectar, de construir novas memórias, de curar algumas das fraturas em nossos relacionamentos. Talvez essa fosse a maneira deles de reconhecer tudo o que eu havia feito para apoiar a todos em tempos difíceis. Eu deveria ter desconfiado. A bolha de excitação mal havia se formado quando o sorriso calculista de Laura me disse tudo o que eu precisava saber. Este presente viria com condições e todas estariam firmemente amarradas em meus pulsos. 2 semanas após o grande anúncio, nos reunimos na casa dos meus pais para o que minha mãe chamou de nossa sessão oficial de planejamento de férias. Ela havia preparado sua famosa lasanha e meu pai comprou uma garrafa de vinho caro para a ocasião. Os gêmeos estavam ocupados na brinquedoteca no porão com um filme da Disney, deixando os adultos para discutir os detalhes no andar de cima. O Sauípe Resorts é absolutamente lindo, disse meu pai, projetando fotos na parede da sala de estar. Acomodações 5 estrelas, 7 restaurantes, 3 piscinas, acesso à praia privativa e atividades para todos. O resort realmente parecia espetacular. Águas, azul cristalinas, batiam em praias brancas e imaculadas. Quartos luxuosos apresentavam vistas panorâmicas do oceano. Funcionários sorridentes serviam bebidas tropicais para hóspedes relaxados à beira de piscinas de borda infinita. Era o tipo de lugar que eu sonhava em visitar, mas sempre adiava, dizendo a mim mesma que iria um dia, quando tivesse mais tempo, mais dinheiro ou alguém especial para aproveitar comigo. Partimos em 12 de junho e retornamos no dia 19, explicou minha mãe, distribuindo itinerários impressos. Reservei nossos voos e 3 quartos. Ricardo e eu ficaremos em um. Alex terá o seu próprio e a Fernanda dividirá a suíte familiar com a Laura e os gêmeos. Franzi a testa, examinando o papel em minhas mãos. A suíte familiar tem 2 quartos conectados por uma sala de estar comum, explicou minha mãe. Laura e as crianças ficarão no quarto principal e você terá o segundo quarto.
É perfeito para quando você precisar cuidar das crianças. Meu estômago se apertou com a formulação dela. Não se eu cuidasse das crianças. Quando? E quanto à programação diária? Perguntei, tentando manter minha voz casual. Planejamos alguma atividade em grupo? Meu pai clicou para um novo slide mostrando as comodidades do resort. Existem tantas opções: pesca em alto mar, mergulho, cruzeiros ao pôr do sol, um campo de golfe profissional e um spa de classe mundial. Ah, o spa! Exclamou minha mãe. Eles têm pacotes incríveis para casais. Ricardo e eu definitivamente vamos reservar o pacote romance tropical. Laura se animou. Existe um bom clube infantil ou serviço de babá? Eu estava lendo avaliações que diziam que eles têm um cuidado infantil incrível. Minha mãe se mexeu desconfortavelmente. Bem, o clube infantil é bem caro como um adicional e os serviços de babá custam 200 por hora. Pensamos que, com a Fernanda lá, poderíamos economizar nesses gastos desnecessários. A sala ficou em silêncio por um momento, enquanto eu processava o que estava sendo dito e o que permanecia não dito. Tomei um gole lento de vinho para ganhar tempo antes de responder. Então, em quais atividades eu vou participar? Perguntei diretamente. Meu pai folheou alguns papéis. Existem muitas opções para a família para quando você estiver com as crianças. A piscina rasa tem uma ótima área de recreação aquática e há brinquedos de praia disponíveis para os hóspedes do resort. E quando eu não estarei com as crianças? Insisti. Um olhar desconfortável passou entre meus pais e Laura. Meu irmão Alex de repente ficou muito interessado em seu telefone. Todos nós vamos ajudar com os gêmeos, disse minha mãe vagamente. Estas férias são sobre união familiar. A conversa rapidamente mudou para discussões sobre o que levar na mala, a previsão do tempo e reservas de restaurantes. Minhas perguntas sobre agendamento específico foram desviadas ou receberam respostas evasivas. No final da noite, ficou abundantemente claro que ninguém tinha a intenção de abordar minhas preocupações diretamente. Depois de ajudar na limpeza, fui ao banheiro para me recompor. Quando voltei, ouvi Laura e minha mãe falando em voz baixa na cozinha. Você tem certeza de que a Fernanda está bem em cuidar das crianças na maioria dos dias? Perguntou Laura. Ela pareceu um pouco resistente. Ela ficará bem, minha mãe a assegurou. A Fernanda sabe o quanto você precisa de uma pausa. Além disso, o que mais ela estaria fazendo? Ela não tem mais o Tiago e ama aquelas crianças. Perfeito, respondeu Laura. Porque o Beto acabou de ligar e disse que não pode ficar com eles na semana anterior à nossa viagem, como prometeu. Eu realmente preciso que estas férias sejam sem estresse. Eu recuei para o corredor, minhas suspeitas confirmadas. Aquilo não era de forma alguma férias em família, pelo menos não para mim. Eram férias para todos os outros, comigo fornecendo cuidados infantis gratuitos para torná-las possíveis. Nos dias seguintes, mais sinais de alerta apareceram. Laura me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha espaço na minha mala para as boias, brinquedos de praia e lanches especiais dos gêmeos. Minha mãe ligou para confirmar que eu havia baixado filmes apropriados para crianças no meu iPad, caso as crianças fiquem entediadas no avião. A confirmação final veio quando passei na casa dos meus pais para deixar alguns documentos que eles precisavam para a viagem. Enquanto eles procuravam seus passaportes, notei uma pasta com a etiqueta Costa do Sauípe no balcão. Incapaz de resistir, folheei rapidamente enquanto eles estavam fora da sala. Dentro, encontrei impressões de várias excursões, um cruzeiro ao pôr do sol para casais, reservas para um brunch com champanhe apenas para adultos e agendamentos de spa, todos marcados durante nossas férias. Cada reserva era para 4 pessoas, meus pais, Laura e Alex. Havia também uma nota na caligrafia da minha mãe listando o ramal do serviço de quarto do resort para quando a Fernanda estiver com as crianças. O mais revelador foi um folheto do Clube Calypso, o clube de praia só para adultos do resort, com relaxamento sem crianças anunciado em letras garrafais. Alguém havia circulado o horário de funcionamento e escrito: perfeito enquanto a FI cuida das crianças na margem. Enquanto eu dirigia para casa naquela noite, senti uma mistura familiar de raiva e resignação. Mais uma vez, minha família havia feito planos que priorizavam as necessidades de todos, exceto as minhas. Mais uma vez, esperava-se que eu sacrificasse meu tempo e conforto sem reclamar.
Mais uma vez, eu era valorizada não por quem eu era, mas pelo que eu podia fazer por eles. Eu tinha duas escolhas: confrontá-los diretamente ou fingir que não tinha visto o que estava claramente na minha frente. Nenhuma das opções parecia boa, mas eu sabia que não poderia passar uma semana no paraíso servindo como babá não remunerada enquanto todos os outros aproveitavam suas férias dos sonhos. Era hora de uma conversa desconfortável. Na noite anterior à nossa partida, dirigi até a casa de Laura sob o pretexto de confirmar nossas listas de bagagem. Os gêmeos já estavam dormindo, nos dando a privacidade que eu precisava para a conversa que eu vinha ensaiando o dia todo. Sentamos na ilha da cozinha dela, os restos do jantar das crianças ainda espalhados pelo balcão. Preciso falar com você sobre as expectativas para esta viagem. Comecei, trabalhando para manter minha voz firme e não conflituosa. Estou animada com as férias, mas estou preocupada com a quantidade de cuidados infantis que se espera que eu forneça. Laura mal levantou os olhos do telefone. Do que você está falando? Ninguém está esperando nada. Laura, eu encontrei as reservas das excursões. Todos vocês quatro estão agendados para atividades apenas para adultos quase todos os dias. Quem deveria cuidar dos gêmeos durante esses horários? Ela largou o telefone com um suspiro exagerado. Não seja tão dramática, Fernanda. São apenas algumas horas por dia. As crianças te amam e você é tão boa com elas. Eu realmente preciso dessa pausa depois de tudo com Beto. Eu também preciso de uma pausa, contestei. Estou ansiosa para realmente aproveitar estas férias, nadar, ler à beira da piscina, talvez tentar alguns esportes aquáticos. Não posso fazer isso se for responsável por duas crianças de 5 anos o tempo todo. Você está sendo egoísta, disse Laura, sua expressão endurecendo. Você não tem filhos, você não entende como é exaustivo. Isso deveria ser férias em família. E você está fazendo tudo sobre você. Não é egoísmo querer um tempo para mim nas férias. Eu trabalho 50 horas por semana e te ajudei com as crianças inúmeras vezes. Eu só quero saber quando terei tempo para aproveitar o resort também. A conversa estava se deteriorando rapidamente quando meu telefone tocou. Era minha mãe. O timing dela era suspeitosamente perfeito. A Laura acabou de me ligar, disse ela quando atendi. Ela está muito chateada. O que está acontecendo? Antes que eu pudesse explicar minha posição, ela continuou. Seu pai e eu queremos que todos venham aqui agora para resolver isso. Não é assim que queríamos começar nossas férias em família. 45 minutos depois, estávamos todos reunidos na sala de estar dos meus pais como um tribunal disfuncional. Minha mãe sentou-se na beirada do sofá, os lábios comprimidos em uma fina linha de desapontamento. Meu pai estava perto da lareira, de braços cruzados. Laura havia se posicionado ao lado de nossa mãe, parecendo simultaneamente vitimizada e justificada. Alex relaxava em uma poltrona, ostensivamente neutro, mas sutilmente alinhado com a maioria. Fernanda, começou minha mãe, Laura nos disse que você está se recusando a ajudar com os gêmeos em nossa viagem. Não foi o que eu disse, esclareci. Eu disse que estou feliz em ajudar às vezes, mas não quero ser responsável por eles durante todas as férias, enquanto todos os outros desfrutam de atividades para adultos. Ninguém disse que você cuidaria deles o tempo todo, interveio meu pai. Então por que há reservas para atividades apenas para adultos todos os dias? Por que a pasta de planejamento tem anotações sobre serviço de quarto para quando eu estiver com as crianças? Por que estou reservada no quarto conjugado em vez de ter meu próprio espaço? Um silêncio pesado encheu a sala enquanto minhas perguntas diretas pairavam no ar. Finalmente, minha mãe falou. Pensamos que este arranjo seria o melhor para todos. A Laura precisa de tempo para relaxar. Ela é mãe solteira, pelo amor de Deus, e as crianças se sentem mais confortáveis com você do que com estranhos no clube infantil. Então, este era o plano o tempo todo? Perguntei, olhando ao redor da sala. Me trazer como babá gratuita. Não coloque nesses termos, disse minha mãe bruscamente. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui? Estamos pagando por todas as suas férias. Férias onde eu não posso fazer nada que eu queira. Laura revirou os olhos dramaticamente. Não é como se você tivesse algo melhor para fazer desde que o Tiago te deixou. Pelo menos assim você não fica em casa sozinha, sentindo pena de si mesma. Aquela farpa atingiu seu alvo com uma precisão dolorosa. Virei-me para Alex, esperando algum apoio. Você acha que isso é justo? Ele deu de ombros, evitando contato visual. Acho que todo mundo está exagerando.
Podemos resolver os horários quando chegarmos lá. Não foi o que eu perguntei, Alex. Semana passada, você prometeu que me apoiaria se eu tocasse no assunto. Você disse que não era justo esperar que eu fosse a babá designada. Meu irmão teve a decência de parecer envergonhado, mas rapidamente se recuperou. Eu não pensei que você faria tanto alarde sobre isso. São só crianças, Fernanda. É só uma semana. À medida que a conversa continuava, mais verdades emergiram. Meus pais, de fato, haviam reservado pacotes de spa para casais e excursões para todos os dias, exceto chegada e partida. Laura mencionou casualmente que estava trocando mensagens com um homem que conheceu online que estaria no mesmo resort e estava realmente ansiosa para passar um tempo com ele. Alex admitiu que ele e sua namorada haviam planejado um tempo privado na praia todas as tardes. Então, literalmente, todos fizeram planos que excluem a mim e as crianças. Resumi. E todos vocês simplesmente assumiram que eu preencheria as lacunas. Você está sendo egoísta, meu pai declarou secamente. É isso que a família faz. Nós nos ajudamos. Quando alguém me ajudou? Perguntei, minha voz finalmente quebrando. Quando algum de vocês reorganizou suas vidas para tornar a minha mais fácil? Quando vocês cuidaram de algo para mim, me emprestaram dinheiro ou colocaram minhas necessidades em primeiro lugar? Minha pergunta foi recebida com um desconforto visível e olhares desviados. Isso é diferente, minha mãe finalmente disse. Você não tem filhos. Você não tem as mesmas responsabilidades. Então, meu tempo é menos valioso. Minhas férias importam menos. Pare de ser tão dramática, Laura retrucou. Não é como se você tivesse algo importante acontecendo na sua vida de qualquer maneira. Olhei para minha família e os vi claramente, talvez pela primeira vez. Eles não estavam sendo deliberadamente cruéis. Eles simplesmente não conseguiam me ver como uma pessoa com necessidades iguais às deles. Aos olhos deles, meu propósito dentro da unidade familiar era apoiar, dar, preencher quaisquer lacunas que precisassem ser preenchidas. Meus desejos eram, na melhor das hipóteses, secundários, na pior, irrelevantes. Eu entendo agora, eu disse baixinho. Obrigada por serem honestos. Confundindo minha calma com capitulação, minha mãe sorriu aliviada. Então, está tudo bem para amanhã? A van nos pega às 7 horas em ponto. Eu assenti, sem confiar em mim mesma para falar mais. Enquanto pegava minha bolsa e as chaves do carro, tomei minha decisão. Eu seguiria com seus planos, entraria naquela van, embarcaria naquele avião. Mas o que aconteceria a seguir seria inteiramente nos meus termos, pela primeira vez. A van chegou às 7 horas em ponto. Como minha mãe havia nos lembrado repetidamente. Eu mal havia dormido, ensaiando mentalmente meu plano e lutando contra ondas de determinação e culpa. Quando o motorista colocou minha mala no compartimento de bagagem do veículo, senti um impulso momentâneo de confessar tudo, de voltar atrás, de me conformar, como sempre fiz. Mas a memória da conversa da noite anterior fortaleceu minha resolução. Amanhã foi um borrão de conversas animadas que me excluíam totalmente. Meus pais discutiam a massagem de casal que tanto esperavam. Laura enviava mensagens furiosamente, presumivelmente para seu possível romance de férias. Alex usava fones de ouvido com cancelamento de ruído, fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Os gêmeos, Lucas e Sofia, pulavam em seus assentos, já exigindo atenção. Tia Nanda, quero suco? Sofia choramingou, puxando minha manga. Tia Nanda, meu iPad está sem bateria, Lucas reclamou simultaneamente. Laura não levantou os olhos do telefone. Você pode resolver isso, Fernanda. Minhas mãos estão ocupadas. Suas mãos estavam de fato ocupadas com seu telefone e nada mais. O terminal do aeroporto fervilhava com a energia das férias de verão. Famílias arrastavam malas abarrotadas enquanto corriam atrás de crianças animadas. Viajantes a negócios navegavam pelo caos com eficiência praticada. A equipe da companhia aérea mantinha sorrisos profissionais apesar da crescente tensão de voos atrasados e conexões perdidas. Entramos na fila do check-in para nosso voo para Salvador. Meu pai entregou os documentos de viagem de todos e notei que Laura imediatamente me passou os passaportes de seus filhos sem comentários. O peso daqueles pequenos livretos em minha mão parecia simbolicamente significativo. Você cuida disso, disse ela com desdém. Eu nunca consigo guardar tudo. O processo de check-in correu bem, seguido pela coreografada remoção de sapatos, eletrônicos e líquidos para a triagem de segurança.
Mais uma vez, me vi gerenciando os pertences dos gêmeos junto com os meus, enquanto Laura passava tranquilamente apenas com sua bolsa de grife. Fernanda, leve isso também, disse Laura, entregando-me uma nécessaire estufada enquanto nos reagrupávamos do outro lado. Tem os remédios das crianças, protetor solar e coisas de banheiro. Sei que você vai cuidar melhor do que eu. Enquanto caminhávamos para o portão, ouvi meus pais discutindo reservas para o jantar na churrascaria premium do resort. Confirmei para 4 adultos às 19h30 de amanhã, disse minha mãe. O concierge disse que é só para adultos depois das 19h. Então é perfeito. Meu pai assentiu com aprovação. Ótimo. A Fernanda pode pedir serviço de quarto com as crianças enquanto nós desfrutamos de uma refeição adequada. Eles não se deram ao trabalho de baixar a voz ou verificar se eu podia ouvir. Minha presença como babá era tão assumida que eles nem consideraram a necessidade de discrição. Alguns passos à frente, Alex estava ao telefone com sua namorada. Amor, vai ser incrível. Dias de praia sem crianças enquanto minha irmã cuida dos pestinhas. Você vai adorar. Estávamos quase chegando ao nosso portão quando Laura me puxou de lado, baixando a voz conspiratoriamente. Então, eu queria te avisar que o Bruno, o cara de quem te falei, vai me levar para velejar na terça à tarde. As crianças ficam enjoadas no mar, então você vai precisar cuidar delas. Talvez levá-las para aquela piscina infantil ou algo assim. Foi a maneira casual como ela disse, a completa ausência de uma pergunta ou pedido que finalmente cristalizou tudo para mim. Não havia férias planejadas para a Fernanda. Havia férias em família onde todos, exceto a Fernanda, criariam memórias, relaxariam e desfrutariam do paraíso. Quando exatamente eu vou poder aproveitar o resort? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Laura pareceu genuinamente confusa com a pergunta. O que você quer dizer? Você vai estar lá o tempo todo. Estar em algum lugar não é o mesmo que aproveitar. Ela revirou os olhos. As crianças dormem à tarde. Você pode sentar na varanda ou algo assim durante esse tempo. Para de criar caso, Fernanda. Chegamos ao portão C18, onde nosso voo para Salvador já estava embarcando passageiros prioritários. Minha mãe assumiu o controle como de costume, direcionando todos para sentarem juntos enquanto organizava os cartões de embarque. Laura imediatamente pegou seu espelho compacto para retocar o batom, enquanto meu pai verificava o status de suas bagagens despachadas em seu aplicativo da companhia aérea. Fernanda, minha mãe chamou. Precisamos de alguns lanches e garrafas de água para o voo. Você pode correr até aquela loja que passamos e pegar o suficiente para todos? Aqui estão 200. Ela pressionou 2 notas de $100 na minha palma sem esperar por uma resposta. Não foi um pedido, mas outra suposição de que eu serviria às necessidades da família sem questionar. Olhei para o dinheiro, depois para minha família reunida, nenhum dos quais estava olhando para mim. Até os gêmeos estavam ocupados com os tablets que Laura finalmente havia carregado para eles. Claro, eu disse baixinho. Eu já volto. Eu me afastei do portão C18, passei pela banca de jornais que minha mãe havia indicado e continuei andando. A cada passo, as amarras invisíveis que me prendiam às expectativas da minha família pareciam se afrouxar um pouco. Encontrei-me em um Starbucks do aeroporto, longe o suficiente do nosso portão para não ser vista imediatamente. Pedi um latte e sentei-me em uma pequena mesa de costas para o saguão principal. Desta posição, eu ainda podia ver nosso portão à distância sem ser facilmente visível para minha família. Observei enquanto minha mãe checava o relógio, olhava ao redor impacientemente e depois pegava o telefone. Segundos depois, meu telefone vibrou com a chamada dela. Eu a recusei. Por 20 minutos, observei a agitação crescente no portão C18. Minha mãe andava de um lado para o outro enquanto fazia repetidas chamadas telefônicas. Meu pai falava com o agente do portão, gesticulando em várias direções. Laura estava de braços cruzados, visivelmente furiosa. Alex finalmente tirou seus fones de ouvido, relutantemente atraído para a crise familiar. Só então abri o aplicativo de mensagens no meu telefone e digitei uma mensagem para o nosso chat de grupo familiar. Eu não serei a babá não remunerada de vocês nestas férias. Aproveitem a viagem. Eu vou tirar minhas próprias férias. Pela primeira vez. Desliguei meu telefone imediatamente após enviar o texto, não querendo ver suas respostas. Com uma firmeza surpreendente, caminhei até a saída mais próxima do aeroporto.
e pedi um Uber para me levar a um hotel que eu havia reservado secretamente na noite anterior, do outro lado da cidade. Sentada no banco de trás do carro, observando o aeroporto se afastar à distância, experimentei a mais confusa mistura de emoções. Havia uma euforia libertadora por finalmente ter me defendido. Havia uma culpa esmagadora por decepcionar as pessoas que eu amava. Havia medo das consequências de minhas ações. E por baixo de tudo, havia uma voz silenciosa sussurrando que, pela primeira vez na memória, eu havia escolhido a mim mesma. O hotel não era nada sofisticado, mas era limpo e confortável. Depois de fazer o check-in, sentei-me na beirada da cama no quarto 315, minha mala ainda por desfazer, e me permiti sentir tudo o que vinha reprimindo. Chorei até meus olhos incharem e minha garganta doer. Lágrimas de luto por uma dinâmica familiar que me prejudicou. Lágrimas de alívio por me libertar. Lágrimas de incerteza sobre o que viria a seguir. Eventualmente, exausta pela emoção e pela falta de sono, rastejei para debaixo das cobertas, totalmente vestida, e caí no sono mais profundo que tive em meses. Meu último pensamento consciente foi que o amanhã traria a tempestade completa da reação da minha família, e eu precisava estar descansada para enfrentá-la. Acordei com a luz do sol entrando por cortinas desconhecidas e uma desorientação momentânea. À medida que a consciência retornava completamente, também voltava à memória do que eu havia feito. Com uma mistura de pavor e determinação, peguei meu telefone na mesa de cabeceira e o liguei. O contador de notificações explodiu enquanto mensagens, correios de voz e chamadas perdidas inundavam a tela. 68 chamadas perdidas, 153 mensagens de texto, 26 mensagens de voz, dezenas de notificações de aplicativos. Minha família esteve ocupada nas horas em que eu dormia. Comecei com as mensagens de texto, observando a progressão da confusão para a preocupação, para a raiva e para a maldade explícita. As primeiras mensagens eram questionadoras. Mãe, 7h48. Fernanda, onde você está? Estamos embarcando em breve. Pai, 7h52. Você se perdeu? Portão C18. Apresse-se. Laura, 8h03. Isso não tem graça. As crianças estão perguntando por você. À medida que a percepção de que eu não estava vindo se instalava, o tom mudou drasticamente. Mãe, 8h17. Não acredito que você faria isso com sua família. Nós pagamos sua passagem. Vá para o portão agora. Laura, 8h20. Que merda é essa, Fernanda? Você está falando sério? Pai, 8h24. Sua mãe está chorando. É isso que você queria? As mensagens tornaram-se cada vez mais hostis à medida que o horário de partida do voo se aproximava. Laura, 8h46. Você traumatizou meus filhos. Eles pensam que você os abandonou. Que tipo de pessoa faz isso? Mãe, 8h51. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você retribui nosso amor e generosidade. Nunca estive tão desapontada. Alex, 8h55. Belo jeito de estragar as férias antes mesmo de começarem. Você sempre foi egoísta, mas isso é um novo nível. Depois que o avião deles decolou, o verdadeiro veneno começou. Mãe, 11h30. Chegamos em Salvador sem você. Seu pai teve que pagar $15 para mudar nossas reservas por causa da sua palhaçada infantil. Espero que esteja orgulhosa de si mesma. Laura, 11h42. Você estragou tudo. As crianças não param de chorar. Tive que prometer sobremesas extras e brinquedos novos só para acalmá-las. Você vai me pagar por isso. Pai, 12h15. Gastamos mais de $75.000 nestas férias. $75.000 que juntamos com esforço para dar a esta família memórias especiais. Suas ações hoje mostram que você não se importa com esta família. A enxurrada continuou durante a tarde e a noite. Mãe, 15h26. Todos no resort ficam perguntando onde está nosso membro da família desaparecido. Você tem ideia de como isso é embaraçoso? Laura, 16h48. O Bruno acabou de mandar mensagem dizendo que mal pode esperar para conhecer toda a minha família amanhã. Agora tenho que explicar seu comportamento indesculpável para ele. Obrigada por arruinar minha chance de felicidade também. Alex, 17h30. A mãe não para de chorar. A pressão do pai está nas alturas. A Laura teve que pegar uma receita de ansiolítico. Tudo porque você não se deu ao trabalho de ajudar por alguns dias. Bem maduro, Fernanda.
As mensagens de voz eram ainda piores, capturando a emoção crua em suas vozes. As acusações chorosas de minha mãe, a decepção raivosa de meu pai. O choro dramático de Laura, pontuado pelas perguntas confusas dos gêmeos ao fundo. A mensagem de voz mais cortante veio de minha mãe na noite passada. Fernanda Oliveira. Nunca pensei que diria isso a um dos meus filhos, mas você está se comportando exatamente como o ex-marido caloteiro e irresponsável da Laura, abandonando a família quando eles precisam de você, colocando seus desejos egoístas acima de crianças inocentes. Nós te criamos melhor do que isso. Se você não pode se dar ao trabalho de apoiar esta família, talvez não devesse mais se considerar parte dela. O chat de grupo da família evoluiu para um espaço para compartilhar queixas sobre mim. Laura havia postado fotos dos gêmeos com aparência triste à beira da piscina, com legendas como "com saudades da tia que os abandonou" e "tentando aproveitar o paraíso apesar de estarem de coração partido". Meus pais haviam mudado suas fotos de perfil nas redes sociais para caixas pretas, em aparente luto por seu relacionamento comigo. A campanha se espalhou para além de nossa família imediata. Tias, tios e primos com quem eu raramente falava se juntaram ao ataque. Tia Patrícia. Sempre achei a Fernanda uma moça tão doce. Não acredito que ela faria algo tão cruel com a própria família. Tio Estevão. Ricardo e Marcela não merecem isso depois de tudo que sacrificaram por seus filhos. Prima Beatriz. Mandando amor para a Laura e aqueles bebês preciosos. Algumas pessoas simplesmente não entendem. A família vem em primeiro lugar. A irmã da minha mãe, tia Vivian, que eu tinha visto talvez 3 vezes na última década, enviou uma mensagem de texto particularmente desagradável. Eu sempre senti que havia algo de errado com você, Fernanda. Esse tipo de instabilidade mental deve vir do lado do seu pai. A mensagem mais inesperada não veio da família, mas de Tiago, meu ex-noivo. Ei, sua prima Beatriz postou algo sobre drama familiar e mencionou você. Só checando se você está bem. Isso não parece com você. Me liga se precisar conversar. Eu sentei de pernas cruzadas na cama do hotel, cercada pela evidência digital da indignação coletiva da minha família. A reação deles, embora dolorosa, não foi surpreendente. Eu havia perturbado a ordem estabelecida. Eu me recusei a desempenhar meu papel designado. O sistema estava revidando com todas as armas à sua disposição. Culpa, vergonha, fardo financeiro, pressão social e a ameaça final de exclusão. A última mensagem de texto de Laura da noite passada foi a mais direta. Mãe e pai estão falando sobre uma ação legal pelos custos que você nos causou. Pague-nos de volta pela sua passagem, pelas mudanças de quarto e pelos danos emocionais aos meus filhos, ou vamos te cortar completamente. Você tem 24 horas para responder. A ameaça poderia ter funcionado apenas algumas semanas atrás. A ideia de ser rejeitada pela minha família me teria levado ao pânico, desesperada para fazer as pazes a qualquer custo. Mas algo fundamental havia mudado. O ataque coordenado deles havia conseguido o oposto de sua intenção. Havia cristalizado minha compreensão de quão disfuncional nossa dinâmica familiar realmente era. Fechei os aplicativos de mensagens e abri bem as cortinas do meu quarto de hotel, deixando a luz do sol inundar o ambiente. No espelho do banheiro, vi alguém que mal reconheci. Olhos inchados de chorar, cabelo despenteado, mas algo novo em minha expressão, determinação, talvez, ou os primeiros sinais frágeis de libertação. Tomei banho, me vesti e pedi o café da manhã no quarto, um luxo que raramente me permitia. Sentada perto da janela com café e torrada francesa, dei a mim mesma permissão para sentir plenamente a tempestade emocional, em vez de suprimi-la como costumava fazer. A culpa era real e potente. Eu havia atrapalhado as férias deles. Eu havia causado perdas financeiras. Eu havia decepcionado pessoas que amava. Os gêmeos, inocentes em tudo isso, estavam confusos e chateados com minha ausência. No entanto, por baixo da culpa havia algo igualmente poderoso: a percepção de que eu merecia mais. Eu merecia férias onde pudesse relaxar. Eu merecia relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez de exploração. Eu merecia ser valorizada como pessoa, não apenas como um recurso. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tomava meu café da manhã. Não lágrimas de arrependimento, mas de luto pela família saudável que eu nunca tive.
e pelos anos que passei tentando ganhar amor condicional através de sacrifícios intermináveis. Enquanto terminava meu café, meu telefone acendeu com outra chamada da minha mãe. Por impulso, atendi, arrependendo-me imediatamente da decisão quando sua voz veio afiada como uma navalha, com uma fúria controlada. Então, você está viva. Que consideração da sua parte finalmente atender. Oi, mãe. Não me venha com oi, mãe. Onde você está? O que você tem a dizer em sua defesa? Respirei fundo. Estou segura. Estou tirando um tempo para mim. Tempo para você? Ela repetiu incrédula. Enquanto sua família sofre, seu pai e eu estamos considerando contatar um advogado sobre os danos financeiros que você causou. Laura está falando em registrar um boletim de ocorrência por abandono e sofrimento emocional. O absurdo da ameaça quase me fez rir. Mãe, você não pode registrar um boletim de ocorrência porque um adulto não foi de férias com você. Não se faça de esperta comigo. Seu comportamento é indesculpável. Se você quiser fazer parte desta família novamente, vai se desculpar imediatamente, pagar cada centavo do que nos custou e encontrar uma maneira de compensar os filhos da Laura. O ultimato pairou no ar entre nós. Ao fundo, eu podia ouvir a voz do meu pai insistindo para que ela exigisse as informações do meu hotel. Algo dentro de mim se quebrou e se refez naquele momento. Eu preciso ir, eu disse baixinho. Por favor, não ligue novamente até que esteja pronta para me tratar com um mínimo de respeito. Encerrei a chamada antes que ela pudesse responder e imediatamente desliguei meu telefone novamente. A paz momentânea foi quebrada, mas em seu lugar havia uma clareza crescente. Isso não era apenas sobre férias. Era sobre décadas de um relacionamento onde o amor era condicional à utilidade, onde meu valor era medido pelo que eu podia fornecer, em vez de quem eu era. Sentada naquele quarto de hotel anônimo, cheguei ao fundo do poço emocional. Chorei até não haver mais lágrimas. Meu corpo ficou fisicamente exausto pela liberação. Mas naquele espaço oco e vazio após a tempestade, encontrei algo inesperado. A certeza tranquila de que eu não quebraria desta vez. Eu não me renderia à culpa. Eu não aceitaria a culpa por estabelecer um limite. Em vez de correr de volta para a disfunção familiar, eu construiria algo novo das cinzas do que estava quebrado. A questão não era mais se eu cederia, mas o que eu faria a seguir. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava escolhendo assumir o controle da minha própria história. Na manhã seguinte, eu estava sentada em um canto tranquilo de um café no centro da cidade, esperando Tiago chegar. Depois de ligar meu telefone novamente e filtrar dezenas de mensagens acusatórias, a mensagem dele se destacou como a única que expressava preocupação genuína com meu bem-estar. Quando eu o contatei hesitantemente, sua resposta foi imediata. Diga a hora e o lugar. Eu o avistei pela janela antes que ele me visse, e meu coração deu um solavanco familiar. 6 meses não fizeram nada para diminuir seu impacto. O cabelo loiro, que nunca ficava no lugar, a ruga pensativa entre as sobrancelhas enquanto ele checava o relógio, o passo confiante que havia chamado minha atenção anos atrás. Ele olhou para cima e nossos olhos se encontraram através do vidro. Seu sorriso era caloroso, mas cauteloso, enquanto ele navegava entre as mesas para me alcançar. Fernanda, ele disse simplesmente, sentando-se na cadeira à minha frente. Obrigada por vir, respondi, de repente incerta agora, que ele estava realmente ali. Sei que é estranho depois de tudo. Vamos começar pelo básico. Você está bem? A preocupação genuína em sua voz quase me desarmou. Não muito, mas acho que vou ficar. Na hora seguinte, compartilhei tudo. O esquema das férias, a fuga do aeroporto, a retaliação cruel. Tiago ouviu sem interrupção, ocasionalmente assentindo ou fazendo uma careta em detalhes particularmente dolorosos. Então é isso, concluí. Minha família está ameaçando com ação legal, difamação e deserdamento permanente, a menos que eu peça desculpas e pague por tudo. Tiago ficou em silêncio por um momento, considerando. Posso te dizer o que eu vejo de fora? Eu assenti, preparando-me. Eu vejo a mulher mais forte que conheço finalmente dizendo basta. O que sua família planejou não era férias para você. Era trabalho não remunerado com uma bela vista. Você merece mais, Fernanda. Sempre mereceu. As lágrimas ameaçaram novamente, mas eu as contive. Sinto-me simultaneamente empoderada e péssima, como se tivesse feito algo libertador, mas imperdoável. É assim que se sente ao quebrar padrões doentios, disse ele.
Quando você para de desempenhar o papel que os outros lhe atribuíram, eles fazem você pensar que é a vilã, mas você não é. Você está apenas finalmente se tornando a protagonista da sua própria vida. Suas palavras ressoaram com algo profundo dentro de mim. Então, o que eu faço agora? Eles estão escalando a cada dia. Tiago se inclinou para a frente. Você precisa de uma estratégia, não apenas de uma reação. Quando deixei meu pai emocionalmente abusivo, tive que abordar isso como uma operação tática. Documente tudo, construa apoio e cuide de si mesma enquanto eles tentam te desgastar. Quando saímos do café 3 horas depois, eu tinha o início de um plano. A perspectiva de Tiago, como alguém que havia estabelecido limites com sucesso com membros tóxicos da família, foi inestimável. Mais importante, sua validação ajudou a combater a narrativa que minha família estava empurrando de que eu era egoísta, ingrata e mentalmente instável. Naquela tarde, agendei uma consulta de emergência com a doutora Martinez, a terapeuta que comecei a ver depois do meu término com Tiago. Inicialmente, eu fui para processar a perda do relacionamento, mas nossas sessões se concentraram cada vez mais na minha dinâmica familiar. O que sua família está fazendo tem um nome, disse a doutora Martinez, depois de ouvir sobre a situação das férias e suas consequências. Chama-se ataque coordenado. Quando alguém em um sistema disfuncional sai de seu papel designado, todo o sistema se mobiliza para forçá-lo a voltar à conformidade. Então, essa reação não é sobre as férias. As férias foram apenas o catalisador. Isso é sobre a ameaça que você representa para a ordem estabelecida. Na visão de mundo deles, você existe para servir às necessidades da família. Ao afirmar suas próprias necessidades, você está desafiando toda a fundação de como eles operam. A doutora Martinez me ajudou a identificar as táticas de manipulação usadas contra mim e sugeriu estratégias práticas para manter meus limites enquanto gerenciava as consequências emocionais. Mais importante, ela me ajudou a ver que a culpa que eu sentia era programada, não merecida. Sua família está agindo como se você tivesse cometido um crime terrível, disse ela. Mas o que exatamente você fez? Você se recusou a fornecer cuidados infantis gratuitos sob falsos pretextos. Isso não é abandono ou traição, é autorrespeito. Armada com essa perspectiva, voltei ao meu hotel e comecei a organizar minha resposta. Primeiro, criei uma planilha detalhada de todo o dinheiro, tempo e apoio que emprestei a membros da família ao longo dos anos. O total era impressionante. Quase 200 mais em apoio financeiro, inúmeras horas de cuidados infantis não remunerados e dezenas de oportunidades sacrificadas. Em seguida, coletei capturas de tela de todas as mensagens ameaçadoras e abusivas que recebi desde o incidente no aeroporto, organizando-as cronologicamente em uma pasta digital rotulada Evidências. O padrão de escalada e coordenação era inconfundível quando visto como uma coleção. Pesquisei sobre afastamento familiar, bode expiatório e estabelecimento de limites saudáveis, preenchendo um caderno com percepções e estratégias. Consultei Amanda Costa, uma amiga advogada, sobre as ameaças legais que minha família estava fazendo. Eles não têm base legal alguma. Amanda me garantiu durante o almoço. Você não pode processar um membro adulto da família por se recusar a fornecer cuidados infantis gratuitos. As reivindicações financeiras são igualmente absurdas. Você não assinou nenhum contrato obrigando-a a ir nesta viagem. E as alegações deles de sofrimento emocional para as crianças? Amanda realmente riu, completamente inexequível. Crianças decepcionadas não constituem danos legais. Essas ameaças são puras táticas de intimidação, Fernanda. Eles estão contando com sua falta de conhecimento jurídico e seu apego emocional para fazer você ceder. Enquanto minha família continuava suas férias na costa do Sauípe, fato que eu sabia por suas postagens estratégicas nas redes sociais destinadas a mostrar o que eu estava perdendo, eu estava construindo meu próprio caminho a seguir. Juntei-me a um grupo de apoio para adultos que estabelecem limites com familiares difíceis. Baixei aplicativos de meditação para ajudar a controlar a ansiedade. Reconectei-me com amigos que havia negligenciado enquanto priorizava as demandas da família. O mais surpreendente foi que me vi pesquisando destinos de viagem solo. Depois de uma vida inteira colocando meus próprios desejos por último, a ideia de planejar uma viagem exclusivamente em torno dos meus interesses era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante.
Senti-me atraída pelos locais culturais e praias da Tailândia, um lugar que sempre quis visitar, mas que havia descartado como impraticável ou egoísta. Uma noite, por impulso, reservei uma viagem de 2 semanas para a Tailândia, partindo em 6 semanas. A despesa significativa pareceu simultaneamente imprudente e essencial. Não eram apenas férias. Era uma declaração de independência, um compromisso comigo mesma de que não colocaria mais meus desejos no final da lista de todos os outros. À medida que a data de retorno da minha família se aproximava, a estratégia de mensagens deles mudou. A raiva aberta deu lugar a tentativas de me culpar e envergonhar para me forçar a voltar à conformidade. Minha mãe enviou fotos antigas da família com legendas como "Lembra quando éramos uma família de verdade?" Laura postava atualizações diárias sobre os gêmeos perguntando por mim. Meu pai enviava mensagens enigmáticas sobre sua paciência estar se esgotando. Apesar de tudo, mantive minha distância digital, não respondendo a nada, documentando tudo e me preparando para o confronto inevitável em seu retorno. Concentrei-me em me fortalecer física e emocionalmente para o que estava por vir. Caminhadas matinais no parque, refeições nutritivas em vez de comer por estresse, dormir cedo em vez de ficar acordada me preocupando. Mudei-me do hotel e temporariamente para o quarto de hóspedes do apartamento da minha amiga Melissa. A mudança de ambiente ajudou a quebrar o isolamento que havia alimentado minha ansiedade naqueles primeiros dias. Estar perto da bondade descomplicada e do apoio genuíno de Melissa me lembrou que nem todos os relacionamentos eram transacionais. Sabe o que me surpreende em toda essa situação? Disse Melissa uma noite enquanto compartilhávamos comida de entrega em sua varanda. Você não está pedindo nada extraordinário. Você só queria aproveitar umas férias que supostamente eram um presente para você. O fato de eles acharem esse pedido irracional diz tudo. Uma semana após minha fuga do aeroporto, minha família pousou de volta no Brasil, queimada de sol e ainda furiosa, com base na nova onda de mensagens que inundou meu telefone. Minha mãe exigiu uma reunião de família imediata para discutir seu comportamento e como você planeja se redimir. Meu pai mencionou sérias consequências financeiras se eu não cumprisse. Laura declarou que eu estava morta para ela, a menos que eu pedisse desculpas aos gêmeos com presentes no valor de pelo menos 500 cada. Em vez de responder às suas exigências, enviei um texto breve e cuidadosamente redigido para o grupo da família. Estou disposta a me encontrar e discutir nosso relacionamento daqui para frente. Domingo, 14 horas, no café da esquina, no centro. Esta será uma conversa pública em um local neutro. As respostas foram imediatas e previsíveis. Indignação com minha audácia de estabelecer termos. Insistência para que eu fosse à casa deles. Acusações de que eu ainda estava dificultando tudo. Mas, no final, a curiosidade e o desejo de me confrontar venceram. Eles concordaram com minhas condições. À medida que o domingo se aproximava, preparei-me meticulosamente. Pratiquei o que diria com a doutora Martinez. Encenei possíveis cenários com Tiago, que se tornou um aliado inesperado nesta jornada. Organizei minha documentação e esclareci meus limites. Na noite anterior à reunião, sentei-me sozinha no quarto de hóspedes de Melissa, respirando fundo e me centrando. Pela primeira vez, eu podia ver claramente o que havia me cegado por décadas. O amor da minha família sempre fora condicional. Eu passei minha vida tentando ganhar o que deveria ter sido dado livremente, sacrificando meu próprio bem-estar em uma tentativa interminável de ser digna. O amanhã seria diferente. Amanhã eu me defenderia com o mesmo compromisso feroz que sempre mostrei a eles. Amanhã seria o primeiro dia de um novo capítulo na história da nossa família. Se eles escolhessem virar a página comigo ou permanecer presos na antiga narrativa, eu estava pronta. O domingo chegou com um sol dourado de verão que desmentia minha tensão interior. Cheguei ao café da esquina 30 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa tranquila no canto com boa visibilidade da entrada e espaço suficiente ao redor para a privacidade. Eu me vesti cuidadosamente para essa ocasião. Blusa branca impecável, calça azul marinho, maquiagem sutil, uma espécie de armadura profissional. A pasta à minha frente continha tudo o que eu havia preparado. Registros financeiros, capturas de tela de mensagens abusivas, uma lista escrita de limites e, visível sobretudo, meu itinerário para a Tailândia, um lembrete tangível do meu compromisso comigo mesma.
Minha família chegou como uma unidade, precisamente 3 minutos atrasada, um movimento de poder intencional que reconheci de inúmeros confrontos anteriores. Minha mãe liderava a procissão, queixo erguido e lábios apertados. Meu pai a seguia, sua expressão uma máscara praticada de decepção. Laura entrou com um cansaço dramático, como se o próprio esforço de me ver fosse exaustivo. Alex vinha atrás, os olhos dardejando desconfortavelmente pelo café, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Eles me avistaram e se aproximaram, deslizando lentamente para as cadeiras à minha frente sem cumprimentar. 4 pares de olhos se fixaram nos meus, uma frente unida de indignação justa. Obrigada por virem, comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. Vamos pular as formalidades, minha mãe interrompeu. Estamos aqui para discutir seu comportamento indesculpável e como você planeja se redimir com esta família. Eu assenti calmamente. Na verdade, estamos aqui para discutir o futuro do nosso relacionamento e o que precisa mudar para que ele seja saudável para todos, inclusive para mim. Meu pai zombou. Depois do que você fez, você não está em posição de estabelecer termos. O que exatamente eu fiz? Perguntei, mantendo contato visual. Você abandonou sua família. Laura explodiu, alto o suficiente para que os clientes próximos olhassem. Você arruinou nossas férias, traumatizou meus filhos e custou milhares de reais aos nossos pais. Eu me recusei a fornecer cuidados infantis não remunerados sob falsos pretextos. Corrigi gentilmente. Eu escolhi não participar de férias onde minhas necessidades e desejos foram completamente desconsiderados. O rosto da minha mãe corou de raiva. Depois de tudo que fizemos por você, vamos falar sobre isso, eu disse, abrindo minha pasta e deslizando o primeiro documento sobre a mesa. Este é um registro detalhado do que fiz por esta família nos últimos 5 anos. Empréstimos financeiros nunca pagos. Horas de cuidados infantis gratuitos. Oportunidades de trabalho perdidas para lidar com emergências familiares. Promoção de carreira recusada para permanecer geograficamente próxima. Eles olharam para o papel, momentaneamente silenciados pela contabilidade abrangente. O impacto financeiro total é de mais de 200 milhões de, continuei. O custo de oportunidade é incalculável. Não digo isso para exigir pagamento, mas para fornecer perspectiva sobre sua alegação de que eu lhes devo por uma passagem de férias. Alex se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Ninguém te forçou a fazer essas coisas. Você está certo, reconheci. Eu escolhi me ajudar porque amo todos vocês. O que dói é que quando precisei de reciprocidade apenas uma vez, quando pedi para realmente aproveitar umas férias que supostamente eram um presente, minhas necessidades foram descartadas como irrelevantes. Então você está contando pontos agora? Meu pai exigiu. Não é assim que a família funciona. Parece ser exatamente como esta família funciona, respondi. Vocês estão contando com muita precisão o que acreditam que eu lhes devo pelas férias. A diferença é que venho pagando nesta conta familiar há décadas, enquanto minhas retiradas foram mínimas, na melhor das hipóteses. Deslizei o próximo documento para frente, uma coleção impressa de suas mensagens de texto e postagens em redes sociais da última semana. É assim que vocês escolheram tratar alguém que afirmam amar. Ameaças, humilhação pública, difamação, ultimatos. É isso que família significa para vocês? Laura pegou ao papel, examinando-o com os olhos arregalados. Você esteve coletando evidências contra nós. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo que foi manipulada psicologicamente, gaslighting, a acreditar que seus sentimentos não importam, eu disse baixinho. O tipo que precisava de provas de que não estava louca por se sentir maltratada. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, tentando pegar a minha. Eu a retirei gentilmente. Querida, nós estávamos chateados. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão magoadas. Nós só queremos nossa família de volta ao normal. Essa é a questão, mãe. O normal não era saudável para mim. O normal significava que eu existia para servir às necessidades de todos os outros, enquanto as minhas eram irrelevantes. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Pela primeira vez, talvez, eles estavam realmente ouvindo. Então, o que você quer? Meu pai finalmente perguntou, seu tom menos confrontador do que antes. Eu quero um relacionamento baseado no respeito mútuo. Quero que meu não seja aceito sem punição. Quero ser valorizada por quem eu sou, não apenas pelo que posso fornecer.
Deslizei o documento final para frente, minha lista de limites. Estas são minhas condições para seguirmos em frente. Não fornecerei mais apoio financeiro sem termos claros para pagamento. Cuidarei dos gêmeos ocasionalmente como uma tia amorosa, não como uma babá não remunerada padrão. Participarei de reuniões familiares onde sou tratada como igual, não como uma serva. Laura examinou a lista, sua expressão mudando de indignação para algo mais complexo. Então, você está dizendo que não vai mais nos ajudar? Estou dizendo que ajudarei dentro de limites razoáveis, com um aviso prévio e com o entendimento de que minha ajuda é apreciada, em vez de esperada. E estou dizendo que às vezes minha resposta será não, e isso precisa ser respeitado. E se não concordarmos com esses termos? Minha mãe perguntou, sua voz anormalmente tensa. Em resposta, revelei o itinerário da Tailândia sob os outros papéis. Então, criarei uma vida cheia de pessoas que respeitam meus limites. Viajarei para lugares que sempre quis ver. Investirei meu tempo e amor onde eles são correspondidos. Você vai para a Tailândia? Alex perguntou com genuína surpresa, quebrando sua expressão cuidadosamente neutra. Por 2 semanas, a partir do próximo mês. É algo que sempre quis fazer e cansei de colocar meus sonhos em espera, enquanto ajudo todos os outros a alcançarem os deles. A revelação dos meus planos de viagem pareceu mudar algo na atmosfera. Pela primeira vez, eles me viam não como um acessório em suas vidas, mas como uma pessoa com desejos independentes e a vontade de persegui-los. Não entendo por que você não pôde simplesmente conversar conosco sobre as expectativas das férias, disse minha mãe, ainda apegada na sua narrativa. Fugir foi infantil. Eu conversei com você, lembrei-a gentilmente. Na noite antes de partirmos, todos vocês descartaram minhas preocupações e me fizeram sentir egoísta por sequer levantá-las. Quando a comunicação direta falha, às vezes a única opção que resta é a ação direta. Laura, que estivera excepcionalmente quieta, de repente levantou os olhos da lista de limites. Eu nunca percebi o quanto me aproveitei de você, disse ela, sua voz baixa. Lendo tudo exposto assim, eu também não gostaria de ser tratada dessa maneira. Seu reconhecimento inesperado criou uma rachadura na frente unida. Meu pai esfregou a testa, suspirando profundamente. Nós só queríamos umas boas férias em família, disse ele, mas a certeza justa havia desaparecido de sua voz. Eu também queria isso, respondi. Eu só queria fazer parte da família aproveitando, não ser a equipe que torna isso possível para todos os outros. A conversa continuou por quase 3 horas. Passando da acusação à negociação e a um entendimento provisório. Houve lágrimas de todos os lados, algumas de arrependimento genuíno, outras da dor do ajuste, à medida que dinâmicas há muito estabelecidas começavam a mudar. Minha mãe foi a que mais lutou com o novo paradigma, alternando entre justificativa defensiva e reconhecimento relutante do desequilíbrio em nosso relacionamento. Meu pai, uma vez que sua raiva inicial diminuiu, demonstrou uma surpreendente capacidade de reflexão. A transformação de Laura foi a mais dramática, de vítima indignada a um reconhecimento envergonhado de seu padrão de exploração. Alex, que permaneceu em grande parte silencioso, finalmente falou quando a reunião estava terminando. Desculpe por não te defender, disse ele, encontrando meus olhos diretamente. Eu sabia que eles estavam se aproveitando e deixei acontecer porque era mais fácil para mim. Sua honestidade foi talvez o momento mais curativo do dia. O simples reconhecimento de que o que eu experimentei era real, não produto de hipersensibilidade ou egoísmo, como me foi repetidamente dito. Saímos do café sem uma resolução perfeita, mas com uma base para algo novo. Eu me mantive firme sem desmoronar. Eu me defendi sem pedir desculpas. Mais importante, eu demonstrei por meio de ações e não de palavras que não estava mais disponível para exploração. As semanas que se seguiram trouxeram um progresso hesitante e imperfeito. Meus pais lutaram para quebrar hábitos arraigados de esperar minha disponibilidade incondicional. Laura oscilava entre esforços genuínos para estabelecer um relacionamento mais equilibrado e recaídas em padrões antigos quando estressada. Alex fez o esforço mais consistente, corrigindo-se quando caía em dinâmicas familiares que marginalizavam minhas necessidades. 6 meses depois, a transformação foi notável, embora ainda em evolução. Minha mãe agora pedia em vez de ordenar quando precisava de ajuda, expressando gratidão genuína depois.
Meu pai começou a me convidar para almoçar apenas para conversar, mostrando interesse em minha vida e carreira, talvez pela primeira vez. Laura começou a retribuir os cuidados com as crianças, ocasionalmente cuidando do meu gato, quando eu viajava a trabalho e reconhecendo minhas conquistas profissionais sem ressentimento. Minha viagem à Tailândia provou ser um ponto de virada em mais de um sentido. A experiência de priorizar meus próprios desejos abriu algo em mim que estava fechado há décadas. Voltei com histórias, fotografias e uma confiança recém-descoberta no meu direito de buscar a felicidade em meus próprios termos. Talvez o mais surpreendente, meu relacionamento com Tiago gradualmente se reacendeu, construído desta vez sobre uma base de respeito mútuo e limites saudáveis. Seu apoio durante a crise familiar revelou uma conexão mais profunda do que eu havia reconhecido anteriormente, e minha nova capacidade de priorizar nosso relacionamento criou espaço para algo bonito crescer. "Sabe o que eu mais amo em você agora?" Ele disse uma noite enquanto caminhávamos à beira do lago. "Você se ama o suficiente para esperar um tratamento melhor. Isso torna possível para mim ser verdadeiramente seu parceiro, não apenas mais uma pessoa fazendo exigências." A jornada de cura não foi linear ou perfeita. Houve contratempos, momentos de dúvida e recaídas ocasionais em padrões antigos. Estabelecer limites às vezes ainda provocava culpa. Manter-me firme em meu valor às vezes ainda parecia seu egoísmo. A programação de uma vida inteira não poderia ser desfeita em meses, mas a cada pequena vitória, a cada não respeitado e a cada relacionamento recalibrado para a mutualidade, eu me afastava mais da pessoa que quase embarcou naquele avião para sacrificar suas férias pelo prazer de todos os outros. A lição mais profunda que aprendi através desta jornada foi que o valor não está ligado à utilidade. Eu tinha valor simplesmente porque existia, não por causa do que eu podia fornecer aos outros. Essa verdade, tão óbvia quando aplicada àqueles que amamos, de alguma forma nunca pareceu aplicável a mim mesma até agora. A família que escolhemos pode incluir a família em que nascemos, mas apenas se eles escolherem nos ver verdadeiramente como indivíduos completos, com necessidades iguais às suas. O amor que exige sacrifício infinito não é amor de forma alguma. É exploração vestida de obrigação familiar. O verdadeiro amor, qualquer tipo de amor, abre espaço para a plena humanidade de todos os envolvidos. Ele celebra a independência em vez de puni-la. Ele encontra alegria no apoio mútuo em vez do serviço unilateral. Minha vida agora inclui limites, autocuidado e relacionamentos que enriquecem em vez de esgotar. Eu ainda sou a pessoa que ajuda quando necessário, mas também sou a pessoa que viaja sozinha para a Tailândia, que prioriza o romance, que às vezes simplesmente diz não, sem explicação ou desculpa. E, surpreendentemente, a família que uma vez parecia incapaz de me ver como algo além de um recurso, começou a conhecer e apreciar a pessoa inteira que sempre fui sob o papel que me foi atribuído. Você já teve que estabelecer limites difíceis com pessoas que ama? Como encontrou coragem para se defender quando isso significava decepcionar os outros? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que seu valor não está ligado à sua utilidade. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é amar a si mesmo primeiro.